Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E estou para seguindo a Jesus. Aquela calorosa salva de palmas. Senhor, muito obrigado por tudo que nos dá essa condição de hoje, o programa é de terça-feira, né? Nós estamos já preparados para amanhã estarmos em Madureira, preparados na parte humana, porque na espiritual o Senhor já preparou tudo, desde o início da reunião até o final, e as maravilhas que o Senhor vai fazer. E hoje aqui eu tenho certeza, você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, não seja uma pessoa preconceituosa. Eu não gosto desse povo crente. Antigamente falava que nós éramos protestantes. Eu aceitei Jesus 6 anos, aí dizia, olha o crente protestante, olha lá, já é protestante. Aí eu não estou protestando contra nada. Eu estou vivendo a bênção de Deus, e assim Deus foi abençoando. Mas essa história de protestante veio desde quando Lutero protestou em Roma. Ele era um padre católico e tinha que subir uma escada de joelho. E o pessoal estava subindo lá. Na hora que começou, ele disse, mas espera aí, eu li lá em Romanos que a gente vai a Deus pela fé. A gente vive é da fé. Não é de joelho no chão, não. Aí protestou outras coisas erradas que estava vendo e pôs as teses dele na abadia que ele liderava lá na Alemanha. E de lá para cá, então, surgiram os protestantes que protestam. Protestamos, sim, contra a ação do diabo. Protestamos contra a falsa doutrina que diz que Deus não cura hoje, que Deus não faz maravilhas. Mas nós temos milhares de pessoas que já testemunharam, registrado, que foram curadas, libertas. Gente que recebeu o verdadeiro milagre. Como hoje teve aquele caso, no programa de ontem, no caso, teve aquele caso da Bahia, do homem que caiu. Tivemos um outro testemunho bonito que fizeram um vídeo. Mas eu quero ver o vídeo desse aqui. Eu quero mandar primeiro, antes de passar o vídeo dele, o nome dele é Carlos Humberto Santos, lá da Bahia. Meu irmão, sobe lá, que não tem condição. Porque vai caindo, vai aumentando o peso. Aí é só os físicos que podem saber como é que um homem que tem 65 quilos, ele cai, quantos quilos ele está pesando quando chega lá embaixo? A velocidade faz pesar. A velocidade também diminui. Uma vez eu li uma coisa e falei, meu Deus, um carro normal, ele andando a 180 quilômetros, sabe quantos quilos ele pesa, pessoal? 6 só. Olha que negócio é esse, por isso que às vezes ele voa. Eu lembro que eu era pequeno, eu fui gerente de cinema pequeno na minha cidade. E tinha uma cidade ao lado da minha, eu morava em Muniz Freire, a outra era em Una. E tinha um rapaz chamado Antero que ele consertava o projetor. E às vezes ele estava com defeito, eu ia levar lá. E eu tinha que deixar na casa dele e falar com ele que eu ia voltar rápido, porque o ônibus passava ali uma da tarde para ia pegar. Eu passava lá mais ou menos 10h30, 11 horas. E eu gostava que lá perto da casa dele, deixa eu contar um fato para você. O ônibus ia correndo e eu dizia para o motorista, eu quero voar, hein? E tinha um negocinho assim e voava. Eu não sei se você já viu alguma vez assim, um ônibus assim. E eu ficava tão feliz assim, valeu, valeu, falava para o motorista e tal. Aí passava lá, levava aquela uma quase mais pesada do que eu, deixava a lanterna, eu vou ali na frente, que eu ia comer um pudim de leite. Tinha um bar lá que fazia, mas eu nunca comi um pudim tão gostoso daquele. Hoje eu não como mais, cansei de comer doce, mas eu era fanático naquele pudim. Às vezes comia mais de um pedaço, era 2 cruzeiros. Eu gastava uns 6 cruzeiros, me dá mais um pedaço, e pagava. Então fala, você pode levar? Posso. Com maior felicidade eu ia levar lá a coisa. Hoje eu não vou para a parte de para levar a máquina de passar filme, eu vou
para levar o poder que faz a pessoa ser uma pessoa do filme. Vamos ver então o filme aqui do Carlos Humberto Santos. Passa para nós, maestro. Eu fui ver se meu lava-jato estava pronto, lá na chácara de Santo Antônio. De repente, uma mangueira veio de lá de uma praça, em direção, ia pegar na minha cabeça. Eu cheguei e me joguei de altura de 10 metros. E me ralei todo, me acabei todo. Mas demorou o socorro, entendeu? Aí eu saí andando para casa de um amigo. Eu quase morro, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me livrou mesmo da morte. Se Deus é tremendo mesmo, se Deus é maravilhoso. Aí, ó, olha o que Deus fez na minha vida, ó, eu tô correndo, ó. É isso, água, eu tô correndo, ó. Ó, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Mas 10 metros também é muita coisa, tá, pessoal? É um pouquinho mais do que isso aqui, ó. Já pensou você caindo? A Maria Siqueira de São Paulo estava há muito tempo tentando vender um apartamento e parecia que a situação estava amarrada. Participando da campanha da chave, finalmente conseguiu vender e assim poderá comprar outro imóvel. Aí eu lembrei, quando eu li lá no escritório, esse caso aqui que eu li, estou lembrando de uma senhora. Isso tem uns 40 anos ou um pouquinho mais. Eu fazia reuniões em Copacabana, no cinema Holiday, que hoje é a nossa igreja. E uma senhora aparecia lá, começou a assistir o culto, falou assim: pastor, vai na minha casa orar pelo meu apartamento, que eu preciso vender para pagar um agibe e comprar um outro. Eu vou. Deu o endereço, naquele tempo não tinha muito trabalho, hoje não dá nem para ir tomar um cafezinho no mercado, no botequim. Aí eu falei assim: senhora, aí fui lá, cheguei lá, ela me atendeu bem. Pastor, Deus me ajudando, eu vou dar uma grande oferta para Jesus. Não, eu vou orar para a senhora vender. Esse negócio de oferta não é comigo, é com a senhora Jesus. Acho que por que eu falei isso? Até hoje, ela vendeu, mas até hoje... Jesus levou cano. Lá na minha terra fala que levou cano quando dá, não cumpre a palavra. Tem outro chamado Kelly Valente Serra, interior de São Paulo. Conta que o neto nasceu com atresia esofágica, com fechamento no esôfago, qualquer comida não deixa passar. Presta atenção. Uma doença rara que impede o alimento de chegar no estômago, ou ao estômago. Participando das orações todos os dias com o missionário e com o pastor Jaime, o neto saiu da UTI e está bem. Oh, glória a Deus. Não, só vou dar mais um testemunho, vou para o último agora aqui, para não ficar sem. É do Antônio Barreto Feitosa, de Barueri, São Paulo. Conta que cuidou de um cachorro que estava com câncer. E ele gritava de dor, só ficando deitado. Pegou a água ungida, jogou a água consagrada no cachorrinho e também deu para ele beber um pouco da água. Um tempo depois, ele estava latindo e pulando no portão. Oh, glória a Deus, que bonito, né, pessoal? Mas missionário, Deus cura até cachorro, cura, meu irmão. Vou lhe contar outra baiana agora que me contou lá em Salvador. Eu gosto de dar o testemunho, porque isso anima as pessoas. Ela, missionária, eu sou psicóloga. Nunca quis saber de crente, mas não sei por quê, porque como psicólogo eu deveria ter sabido. Mas não me tocava. Para mim vocês eram as pessoas assim que ninguém ligava, mas também eu não ligava. E um dia eu estou lá em casa mudando o controle. Aí quando eu mudei um canal, eu parei um pouquinho assim, aí era o senhor que estava pregando. Aí eu mudei o cachorro. Eu falei: você gostou? Voltei para ele ali. E ele ficou olhando. Aí eu gostei da palavra do senhor. O senhor disse: olha, eu vou orar agora, eu vou encher uma água. E você pode pegar a água que for. Eu fui lá mas não fui por desejo de ser abençoada, não. Quase que mandada por Deus lá. Quer dizer, não foi o senhor, foi por Deus. Peguei a água, vim, coloquei do lado assim. E o senhor fecha os olhos. Eu fechei. E o senhor orou. Acabou de orar. Eu perguntei assim, lá na minha casa: o que eu faço com a água abençoada? Com a água abençoada, você faz o que você quiser. Aí o cachorro tinha um caroço feio. Então foi ele que gostou, ele vai levar água para ser e tal. No outro dia,
O cachorro não tinha mais o caroço. Deus faz milagre, pessoal. Quem cuida de seus animais é de Deus, o que não cuida não é. Nós temos que cuidar, temos que ter carinho com eles. São vidas que Deus fez para quê? Essa semana eu estava vendo os passarinhos, choveu muito esse dia lá no Rio, e eu acordei de manhã e os passarinhos estavam cantando bonito, estava de sol. Eles ficaram alegres com o sol, estava bonito, né? Eu falei, mas Jesus, cada passarinho diferente, cada um cantava diferente. E do outro, foi o que o Senhor fez variedade. E aquele passarinho que cantava, o outro que cantava, a raça dele, que aqueles são, vamos dizer assim, são raças, são nações diferentes. Canta usa aquela língua desde que Deus criou a primeira vez. E usa para louvar a Deus. E nós vamos louvar a Deus em nome de Cristo. Amém? Cadê o meu filho Daniel? Eu gosto muito do Daniel. Vem cá, Daniel, faz favor. Vou lhe pedir um favor hoje para a glória de Deus. Já que eu nunca lhe peço nada, hoje eu vou lhe pedir. É que você canta uma das suas canções aqui. Boa tarde. Tudo bom com vocês, irmãos? Tudo bem, amigo? Tudo bem. Eu queria que você cantasse uma das suas canções. A letra é profunda, cada linha ali tem uma mensagem para você. Vamos aplaudir a Jesus? Deus que tudo vê, no íntimo do meu ser há um anseio por tuas brandas águas. Não cedo às tentações, prefiro aceitar somente aquilo que vem das tuas mãos. Se o mundo me chamar, não vou olhar para trás, pois somente tua presença me satisfaz. Nas veredas da justiça eu vou caminhar, em espírito, em verdade te adorar. Semelhante a ti, eu serei santo. Nasci pra te adorar, na pureza da tua glória, ó Deus, eu quero habitar. Tu és santo, e semelhante a ti, eu serei santo. Pra sempre vou te amar, junto ao teu rio de águas vivas, fiz o meu altar. Não cedo às tentações, prefiro aceitar somente aquilo que vem das tuas mãos. Se o mundo me chamar, não vou olhar para trás, pois somente tua presença me satisfaz. Nas veredas da justiça eu vou caminhar, em espírito, em verdade te adorar. Tu és santo, e semelhante a ti, eu serei santo. Nasci pra te adorar, na pureza da
meu altar. Glória a Deus. Amém. Ô irmãos, vamos para Sofonias. Você abre em Mateus, aí você volta um livro, é Malaquias, volta outro é Zacarias, volta outro é Ageu, e o quarto é Sofonias. Sofonias, ele viveu mais ou menos, profetizou pelo ano 600 a.C., falando para o reino de Judá, e que foi destruído completamente por Nabucodonosor. Ele explicou muita coisa. E começa o versículo, eu falei dele no culto anterior, assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, quem está falando que é Jerusalém. Aquela que era a capital, a cidade do grande rei dos reis, por causa dos reis que estavam, filhos de Josias. Josias foi profetizado 336 anos que ele nasceria. Coisa séria. E nasceu de acordo com a profecia. Foi um grande rei, mas os filhos dele não foram. Foram muito maus para com Deus, para com a sociedade. Abriram as portas para os babilônicos, entraram, acabaram com o templo de Salomão, derrubaram as muralhas, acabaram com o país. E Deus estava dizendo: ai da rebelde, da cidade manchada, da cidade opressora, que falando de Jerusalém. Esse ai significa vai sofrer muito. O dia que você sentir Deus falando com você essa palavra, meu irmão, para todo o erro que você está fazendo e mergulha na presença dele, porque o seu fim vai ser triste. Você tem que aceitar Jesus, se converter, aí ele apaga todo o seu pecado e pode estender a sua vida, do contrário você vai embora breve. E muitas vezes ele fala com a pessoa, e a pessoa fica devendo aquela atitude a Deus e nunca toma de se arrepender e procurá-lo. Versículo 2 fala: não ouve a voz de Deus que fala. Às vezes um versículo que você lê faz você tremer por dentro. Por quê? Porque você sentiu que aquilo é com você. Às vezes se treme de alegria, outras vezes treme de medo mesmo. O que vai acontecer comigo? E Deus está falando. Não ouve a voz, Deus está dizendo. Os profetas falavam, as pessoas profetizavam, o povo simples comentava. Até quando Deus vai ter misericórdia de nós? Nós estamos errados, estamos fazendo o que não deveríamos fazer. Não ouve a voz, não aceita o castigo. Deus às vezes castiga para o nosso bem. Qual é o pai que não castiga o filho? Não estou dizendo castigo de bater, antigamente era. Eu andei levando umas boas costas do meu pai. É verdade. Não que eu fiz coisa errada não, mas um dia me procurava e não sabia onde eu estava. E onde você estava? Eu estava ajudando um tio, com os filhos dele, colocar fogo num passo para não passar para o território dos outros. Se faz uma cerca, assim eu calculo uns 2 metros. Eu não fiz, já estava feito, fizeram. Entre o pasto aqui e a cerca, porque senão o vento joga para lá, e às vezes joga. E quando jogava, nós tínhamos que pular para o outro lado com um galho na mão para apagar o fogo. E quando eu cheguei em casa, meu pai, pensei até que ele ia me agradecer. Procuram você por toda parte. Onde você estava? Eu estava ajudando o tio Nico Loureiro a pôr fogo no pasto lá. Aí o cipó desceu, né? Mas é porque ele me amava. Se não amava, faz mesmo. Um dia você fica um churrasquinho lá. Não ouve a voz. Não aceita o castigo. Aceite, meu irmão. Se Deus fez alguma coisa que você tomou um prejuízo, foi porque você estava se desviando dele. E você, então, estava tomando decisões que seriam péssimas para você. Então, ele castigou. Mas aqui, lá de Jerusalém, não aceitava. O pior, não confia no Senhor. Mesmo tendo ouvido que Deus prometeu, saiu da boca dele, você sentiu, mas você não faz a sua parte.
Sabe, uma vez eu senti de Deus, eu acho que aquilo me ajudou muito. Deus pode ter tudo de você quando Ele tiver tudo seu. Eu vinha do Rio aqui a São Paulo fazer compra, porque eu trabalhava com confecções. E eu tinha o costume de orar, era de Deus mesmo. Paramos aqui na Dutra, o motorista disse 15 minutos para o café. Todo mundo entrou lá para tomar o café, eu corri assim, atravessei a estrada, entrei num passo, fiquei orando a Deus e olhando o relógio. Quando eu vi que estava na hora, eu vinha, corria e entrava de novo. Eu não quero café, eu quero Deus. Então, a gente tem essa vontade de buscar Deus, mas tem pessoa que não crê. E na hora que eu acabei de sair do ônibus para ir lá para o passo, eu senti falar o meu coração. Você pode ter tudo de mim quando eu tiver tudo de você. Parei, falei assim, que isso? Só eu que estava ali. Foi, obrigado, Senhor. Me ajuda a fazer isso. E muitas vezes eu dizia, eu vou fazer mais para Deus, vou me consagrar mais. Você pode ter tudo de mim quando eu tiver tudo de você. Obrigado, Pai. Essa voz eu nunca vou esquecer. O que mais? Não confia no Senhor, confie naquilo que Ele fala. Nem se aproximou do seu Deus. Sabe o que diz Tiago? Chegai-vos a Deus. Vamos dizer que Deus está aqui. Eu estou longe, você está longe, qualquer pessoa está longe. Vai chegando. Chegai-vos a Deus. E Deus se chegará a vós outros. Você dá um passo, Ele dá 10 em sua direção. É bem mais rápido o encontro que você pensa. Você está tão longe, mas tem que chegar. E Deus se chega a você. Ele fala com você. Eles aqui, olha, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Eles não eram leões para vencer a batalha. Só sabiam rugir. E ficavam parados lá. Nós não temos que ficar falando, eu vou derrotar o diabo, não. Eu vou e derroto. Esse lugar aqui não gosta de Jesus, eu vou lá e vou pregar de Jesus. Então eu tenho que fazer isso. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde. Só vêm para destruir tudo. Que não deixa os ossos para o outro dia. Não, tem que fazer hoje. Amigo, parece estar escrevendo sobre algum lugar do mundo aqui. Estava sobre Jerusalém. Mas é uma palavra que parece que você vê por esses dias aí, que é o que está acontecendo. Deus precisa ser buscado. Você precisa buscar Deus, senão você vai sentir o peso da mão dele por toda a eternidade. E Ele ama você, Ele quer lhe abençoar. Paro por aqui hoje, a mensagem continua no próximo culto, e quando eu estarei em Madureira, Alô Rio, vou estar com vocês aí nessa quarta agora, ali no Tem Tudo, Madureira, Praça Armando Cruz 120, onde tem o viaduto Negrão de Lima. Ali embaixo tem um ponto do BRT, é coladinho com o BRT, Estação Madureira. 9 horas da manhã, outra reunião, 2 da tarde. Venham, tragam os que sofrem, aqueles que precisam tomar uma posição, que não conseguem sequer andar. Vamos orar para Deus fazer milagres. Nosso Deus não é um banana, nosso Deus é o todo-poderoso Deus que a Escritura apresenta. Nós temos que fazê-lo ser o todo-poderoso. E Deus há de nos abençoar. E abençoa você hoje aqui. Pode ter certeza que hoje é seu dia de sair daqui com a bênção de Deus. Vamos crer que Deus vai abençoar. Maestro, coloca o testemunho da novela agora em nome de Jesus, por favor. Aos 16 anos, Douglas perdeu o pai. Durante o período de luto, ele começou a se envolver com drogas, situação que se agravou e acabou levando à criminalidade. Fazia coisas ilícitas para ter a droga, né? Porque só o trabalho não vencia, então eu acabei me envolvendo com criminalidade, né? Meu filho sempre foi muito amoroso, só que o inimigo tentava mostrar um outro lado, né? Me afundando cada vez mais. Esse tempo de drogadição eu acabei indo preso. Conheci a Igreja da Graça lá no centro, mas como era longe eu conheci aqui próximo ao meu bairro. E ali eu fui aprendendo.
Fui aprendendo de Deus. Em 2014 ali, eu tava preso e aí eu conversava com a minha mãe pelo telefone, né? Que ela orava, né? Que ela me patrocinava ali tudo, né? Que ela queria que eu saísse daquele mundo. Na época eu senti que patrocinar os meus filhos. Eu já via na TV, né? Eu já tinha nossa TV. E ela disse que tinha um pessoal da igreja que orava. E aí ali foi onde que eu conhecia a minha esposa, né? Por telefone a gente começou a conversar. A minha nora eu conhecia lá na igreja. Tinha as campanhas, né? Que a gente participava junto. E uma noite, quando ela foi lá na minha casa, depois do culto, meu filho ligou. E daí eu disse pra ela disse, eu já orava por ti, de então é pra ajudar meu filho em oração. Até então a gente só conversava, dava palavra. Eu tava evangelizando o Douglas, sem saber que ele futuramente ia ser meu esposo. Nós estava numa campanha derrubando as muralhas. E quando terminou a última sexta-feira derrubando as muralhas, foi assim, uma coisa assim incrível, né? Ele estava preso na época, assim, ó. E quando derrubou aquela muralha naquele mesmo dia, o juiz largou ele depois das 6 horas da tarde, lá do presídio Macaria, ele libertou ele. Em 2014, Douglas passou a frequentar os cultos da Igreja da Graça, onde foi batizado nas águas. Meses depois, ele se casou com Neia. Depois de casou, né? Casou tudo certinho, eu me batizei na igreja, tudo. Aí acabei me desviando. E daí ali começou uma luta, né? Me drogava, né? Eu bebia, eu vivia em bar, vivia tudo nesses negócios que era contra o que eu queria viver de verdade, que era o casamento, a igreja, buscar Deus. Teve a nossa filha ali, mas eu não tinha mais, eu já tinha me perdido, não estava mais como uma família. Quando ele ficava muito tempo usando droga, assim, quando ele voltava, ele se transformava, ele não era muito querido. E eu estava perdendo tudo, os bens materiais, o carro, essas coisas, eu perdia tudo, porque eu saía, batia, né? Perdia, abandonava. Financeiramente a nossa vida estava destruída, né? Sempre pedindo dinheiro emprestado, cartão emprestado para minha sogra. Sempre teve isso no coração de ter um negócio próprio. Quando ele dava um passo para frente, ele dava 10, 20 para trás, ele não conseguia. Nós não conseguíamos avançar. Ele estava perdendo o casamento, a minha família, a minha esposa, ela orava, ela ia na igreja, ela se patrocinava. E aquilo para mim era muito triste, sabe? Ver. Mas eu não desistia, porque eu sei que meu Deus, ele é poderoso. Aí foi ali que Deus falou comigo, né? Uma noite, Deus, no meio da noite, Deus falou no meu coração que eu tinha que mudar, né? Que se eu não mudasse, eu não ia ter tudo aquilo que eu tinha perdido dentro da prisão, que eu queria ter uma família, só isso que eu queria ter. Ele voltou para casa no domingo e são. E ele disse que Deus tinha falado no coração dele que ele tinha que mudar, porque ele ia perder toda a família dele. E hoje, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão bem, vida restaurada, casamento restaurado. Então foram 8 anos que a gente lutou, eu e a mãe dele em oração, clamando. E tudo que eu pedi em menos de um mês, depois que eu mudei, que eu aceitei Jesus de verdade, ele me deu tudo. A loja, tudo. E todos os meus sonhos ele realizou. Ele tem na loja lá TV, ele assiste os programas do missionário, ele passa o dia inteiro ouvindo louvor. Crise na nossa loja não existe, né? Porque Deus é o nosso provedor. E a nossa vida financeira foi restaurada, graças a Deus. A gente tinha perdido um apartamento, Deus devolveu o apartamento pra gente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu oro pro meu filho, hoje ele me ajuda em oração. Ele é o marido que eu sempre sonhei. Nossa vida hoje é uma bênção. Com certeza, hoje eu sou muito feliz e nunca mais quero sair desse caminho. Oh, glória a Deus, que bom, Elô. Queridos, Deus muda. Dá o primeiro passo. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros. Não tem como ele não fazer isso. Onde está escrito isso, missionário? Isso é Tiago. Eu pego para você já, para você não esquecer esse versículo. Quando você se aproxima do Senhor, João, Hebreus, depois do Hebreus é Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você não chegar, Ele não vai chegar. Ele já fez tudo que tinha que fazer. Você tem que acreditar e chegar perto dEle. Mesmo acreditar, quase que desacreditando, porque o diabo ainda está agindo na sua vida. Não, eu vou chegar a Ele. E Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode ter certeza que isso é plena verdade, e o nosso Deus não falha, o nosso Deus não deixa para amanhã, bem ao contrário,
o nosso Deus está sempre pronto a nos abençoar em nome de Jesus. Vamos ver agora as missões. Qual é o país hoje que nós vamos ver? Nós vamos agora ver um pouquinho do México. O que está acontecendo no México? Nosso trabalho está abençoado lá em nome de Cristo. Por favor. No México, o gênero musical mariachi é um dos maiores símbolos culturais do país. Com trajes típicos, grandes sombreros e instrumentos como violões, violinos e trompetes, os músicos levam emoção e alegria às festas e celebrações do país. Mais do que uma tradição, o mariachi representa o orgulho e a identidade mexicana. E assim como a música leva a alegria ao povo mexicano, o missionário R.R. Soares tem levado a verdadeira palavra de Deus, que transforma vidas em toda a terra. Olá, Dr. Soares. Me chamo Margarita Morales e falo de Veracruz, no México. Eu estava com muitas dores nos braços e nos tendões. Ao realizar a oração da fé junto com o Senhor, eu senti que as dores desapareceram. Glória a Deus, que Ele abençoe este ministério. Amém. Aquele que se dispõe a servir a Deus e contribuir com esta obra, irá colher sementes eternas e jamais será esquecido por Deus. Eu comecei a ser patrocinador, né? E de lá eu comecei a ver a glória de Deus nos meus caminhos. Senti que a coisa mudou. E quando Jesus Cristo disse a seu discípulo, ide e levai o evangelho de Cristo a toda criatura. Muito importante esse trabalho, através da televisão, de levar a palavra do Senhor Jesus, não só para o Brasil lá fora, mas para a África, para outros continentes europeus. E Jesus não disse levar apenas aqui ou ali, ele disse levar a toda criatura, aos 4 ventos da terra, para todos. Que nunca faltem bênçãos, saúde e alegria na vida daqueles que ajudam a manter esta obra. Irmãos, o trabalho é lindo que nós estamos fazendo, pessoas estão patrocinando, nós estamos cumprindo os compromissos e graças a Deus por isso. Se Deus já falou o seu coração, você já sentiu de ser um patrocinador, você está em falta com Deus, porque Ele dá semente ao que semeia. Você tem que ter fé, então Ele vai me dar semente, eu vou conseguir, daí uns 3, 4 meses você vai me contar, missionária, minha vida mudou para melhor. Como é que eu faço? Eu vou pedir os irmãos para dar para quem deseja ser patrocinador esses 2 papéis. Nesse aqui você vai colocar o seu nome completo, o seu WhatsApp, que eu vou entrar em contato com você, mandando mensagem para você de vez em quando. E você vai colocar também a cidade onde você mora. Aqui nas costas você vai colocar o seu pedido de oração, o seu alvo. Qual é? A casa própria. Qual é o seu alvo? Isso, eu não sei. Você coloca aqui que eu vou orar por você. E repete aqui nesse papel. Esse fica com você. De vez em quando você pega o papel, você vai lembrar, mas eu não estou nem orando por aquilo que eu pedi o missionário para orar. Então, pega em nome de Cristo agora e faça isso. Se você quer patrocinador, lembrando que nós estamos terminando o mês e temos que pagar a televisão. Você não ajudou ainda? Por favor, vai ao banco nas próximas horas e deposite em nome de Cristo para a glória de Deus. Tem que ser até sexta-feira que nós temos que pagar a televisão. E como é que eu faço, missionário, para poder depositar? Você chegando na lotérica, por exemplo. Eu vou explicar melhor, você que está em casa agora. Esse QR Code que está aqui, ó, debaixo da minha mão, estou dando um tapinha nele, esse desenho chama QR Code. Você vai pegar o seu celular, enquadrá-lo para tirar uma foto, não tire, vai aparecer, você enquadra ele, mas não tire a foto, aí vai aparecer uma linha amarela, você bate, vai abrir 5 informações. Primeiro é como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segundo e terceiro são gêmeas, as informações. Você vai anotar o nome do banco, o número da agência e o número da conta. Vá pessoalmente a qualquer agência, deposite ou vá à lotérica ou faça uma transferência direta. Na lotérica, você pode dizer para o caixa, eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio para cair na nossa conta. Lotérica está ligada com a Caixa Econômica. Depositou lá, já cai na caixa 1 segundo imediato. Então você vai dizer,
O convênio é 3091-2065. Repetindo, 3091-2065. Ou faça um Pix. Aqui também é o Pix, você pode fazer agora. E eu sei que você que é tocado por Deus vai fazer em nome de Cristo. Enquanto estão fazendo, maestro, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, o que significa ser um cristão protestante? O protestante, eu já falei até dele aqui, é aquele que, quando no passado confundia a gente, é uma maneira assim de discriminar, né? Eles são protestantes. Eu protesto contra o pecado, eu protesto contra a miséria, eu protesto contra tudo que é coisa de errado mesmo. Mas nós não somos protestantes, nós somos testemunhas de Jesus, que falam a verdade e que levam o poder de Deus e as pessoas são abençoadas. Segunda pergunta, maestro. Missionário, o inferno já existe ou ele será criado? Não, o inferno está lá no buraco dele, lá. Onde eu não quero nem ir lá, nem sei onde é, e o meu GPS não ensina como é que vai lá, ele me ensina como é que vai ao céu, quer dizer, se perseverar até o fim, será salvo. Inferno é o lugar onde o diabo tem o reino dele, e onde depois o inferno também vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, ele já existe. O lago é que Deus está preparando, não tem ninguém lá ainda não, mas os que resistem ao chamado de Deus também vão ser lançados lá de nunca sairão. É coisa séria. Vamos agora abrir o coração, maestro. Missionário, não consigo dormir com perturbações noturnas e opressões malignas, pois uma pessoa fez obras de bruxaria e feitiçaria contra a minha vida. Quero me libertar de todo esse mal e ter um encontro com Deus. O que devo fazer diante dessa situação? Irmã, vem para a igreja, eu tenho o maior prazer, se for aqui, de orar para você, para Deus jogar essa macumba fora, aí, essa feitiçaria, essa doença, pode ser doença mental, pode ser muita ansiedade, que você não consegue nem dormir. Deus é paz, Deus é amor, Deus vai abraçar você. Você tem que dormir normalmente, em nome de Cristo, e assim será. E se tiver doença, Deus cura, vamos orar já dentro de 2 minutos. Se tiver qualquer perturbação, Deus cura, e graças a Deus por isso. Agora, deixa eu falar para quem está em casa, aqui do Rio de Janeiro. Você vem de qualquer parte, 9 horas da manhã em Madureira, ali na estação, junto à estação de Madureira. Lá tem 2 estações, e tem 3 que é do BRT. Então, é fácil chegar lá. A igreja do lado do BRT, onde o shopping tem tudo. Ali, então, você pode ver que você vai ser bem abençoada. Praça Armando Cruz 120 é o endereço e graças a Deus por isso. E Deus vai fazer coisa grande. Por eu falar que Deus vai fazer coisa grande, muito mais do que nós pensamos ou pedimos, eu quero agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, falar sobre a nossa TV para você. Maestro, coloca aí um testemunho da nossa TV, por favor. Eu ouvi aqui o missionário a primeira vez, logo que ela chegou, o missionário falando da nossa TV, que era bom pôr dentro de casa para as famílias, para os netinhos da gente, né? E aí, quando ele falou, já fiquei com vontade de pôr, né? Aí, quando foi instalada, foi tudo de bom dentro da minha casa. Ficava assistindo, de dia, de noite, o missionário, as pregações do pastor Jaime. E o canal da Bíblia, eu deixo o dia inteiro. É a palavra de Deus o dia inteiro. Eu não pego a Bíblia toda hora, eu não pego assim para ler, mas eu estou ouvindo. É uma coisa assim incrível na minha vida agora, porque eu renasci. As minhas visitas vão na minha casa e fica assim, admirado. E eu estou falando, gente, coloque dentro da casa de vocês, porque é uma bênção de Deus. Eu queria dar esse papel para você que não tem ainda, que fala da nossa TV. Se você se interessar, você pode telefonar para nós ou nós telefonar para você. E vai pedir toda a informação. Precisa estar na sua casa. Você que tem criança, você que tem jovens, adolescentes,
Tem pessoas idosas na sua casa, precisa colocar para essas pessoas poderem ser abençoadas. Pega o papel agora e se você quiser que nós telefonemos, a gente telefonará para você. É só fazer aqui, ó, dividir aqui e colocar o seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar e nós ligaremos. Aí pergunte tudo. Depois que você colocar, você nunca mais vai querer se tirar. O que é bom vai ficar sempre na sua casa, em nome de Jesus. É só pegar agora para a glória de Deus. E eu quero todo mundo em pé, que eu já vou orar, porque o tempo passa, e eu quero clamar aos céus, o pastor já está chegando. Agora, irmã, tudo que você ouviu agora é para acontecer na sua vida. Vamos ficar de pé agora, que eu quero orar para você ser curado. Fica de pé agora, que hoje é seu dia de ser curado, em nome de Jesus. Tome posse agora. Isso, faz um esforço aí, coloca de pé, que Deus vai abençoar o senhor também, tá? Fica de pé, fica de pé. Isso. Nós cremos que Deus cura, nós cremos que só pode sair daqui hoje, não só bem melhor, mas até andando sem a sua muleta, que é necessário no momento. Deve ter sido derrame que ele deve ter tido aí, alguma coisa parecida aí. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, nós estamos chegando diante de Ti agora para usar o poder que o Senhor nos deu. Poder para curar, para libertar, para tirar, ó Deus, qualquer obra de bruxaria, de feitiçaria que puseram contra essa pessoa, qualquer sequela, meu Deus, de um AVC, de um acidente, isso vai ter que sair agora. Você crê que Deus vai fortalecer você agora? Oh, meu Deus, estenda a tua mão e toca nessa pessoa. E eu digo, o espírito da doença, o espírito da enfermidade, espírito do câncer, da sequela de qualquer acidente, eu te ordeno agora, saia dessa pessoa, vai crendo agora, vai crendo para você poder receber a sua bênção. Hoje é seu dia, não deixe essa dor continuar, não deixe esse mal, chama pelo nome, concentra a sua fé. Agora você tem que fechar os olhos para você poder crer, então você fica observando outras coisas aí agora, e eu estou mandando demônio, você vai soltar este homem, você vai soltar essa mulher, você vai soltar essa senhora, você vai soltar esse senhor agora, solta agora, eu estou mandando, eu estou determinando, pastor Jaime já vai entrar orando agora, hein? E saia, tem que sair agora, vai embora, em nome de Jesus. Saia todo mal, é do alto da cabeça, planta dos pés, essa infecção urinária vai embora, essa dor na bexiga, essa dor aí no ventre, vai saindo, senhora, agora é a sua hora, isso de se libertar dessa endometriose, isso dessa síndrome, eu te mando embora agora, infecção vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sequela do acidente, sequela do AVC, sequela do tombo, sequela da cirurgia, que impede essa pessoa de movimentar, eu digo, sai agora, toda a parte afetada no cérebro desse homem, seja restaurada em nome de Jesus, toda sequela, eu digo, desapareça do acidente, essa pessoa que não está conseguindo caminhar, esse homem está com problema no quadril, sério, que dor no quadril, desgaste na cabeça do fêmur, é uma osteoporose acentuada, sai, agora essa doença degenerativa, essa herança genética vai desaparecendo desta pessoa, o inchaço no joelho, é falta de cartilagem, é falta de líquido, é uma dor terminal, estala o joelho, sai, inchaço na panturrilha, inchaço no tornozelo, inflamação no calcanhar, lá na planta dos pés, a fascite plantar, desapareça em nome de Jesus, nós determinamos, nós mandamos agora, o mal que está neste braço, que está neste ombro, nessa clavícula, desapareça agora na lesão no tendão, a inflamação do tendão, é rompimento do tendão, ou é sequela do tombo, eu digo em nome de Jesus, solta o cotovelo, os punhos, os dedos, em nome de Jesus, agora meu irmão, vem, essa cardiopatia, vamos combater agora, essa arritmia severa, desapareça no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós falamos, nós exigimos, nós ordenamos, sai
sai agora. E cegueira, catarata, glaucoma, embaçamento, estrabismo, embaralhamento das vistas, vai saindo a tontura, a vertigem que essa pessoa está tendo. Essa pessoa tem tido quedas de pressão. O mal sai desta pessoa agora. Este que está convulsionando, ninguém descobre, ele não tem lesão no cérebro, mas a pessoa convulsiona, ela arranja os dentes, ela se contorce toda. Eu digo mal, ou possessão demoníaca, sai agora. Espírito do diabo que está segurando a mente dessa pessoa, o cérebro desta pessoa, trazendo pensamentos absurdos, pensamentos anormais, perturbadores, eu digo fora, saia agora. Isso da cervical, da lombar, a hérnia de disco cai por terra, a inflamação do ciático, o desgaste do disco, em nome de Jesus. Os nódulos, atenção pastores, atenção obreiros, nós determinamos agora, vai embora o nódulo, vai embora o caroço na tireoide, o caroço no seio, desapareça a íngua, o linfonódulo está aí embaixo do braço, no pescoço, essa pessoa na virilha, todo mal, toda infecção, essa coisa mandada por uma obra de bruxaria, essa coisa mandada por uma, agora, sai daí, sai, solte, espírito de enfermidade, que não deixe essa pessoa caminhar, que não deixe essa pessoa andar, eu digo fora, vai embora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vem nessa fé, vem na liberdade, é na liberdade dos filhos de Deus. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, aleluia. Digo obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela em o nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus, Jesus é bom. Agora, sem pensar duas vezes, olha aí, quem teve rompimento de tendão aí no braço, levante em nome de Jesus, vai lá. Ô, mas pastor, estava demais, mexa o seu braço agora, começa a mexer, pode mexer em nome de Jesus. O que foi ali o verde? Eu levei uma queda muito grande hoje pela manhã e eu não sei como, não bati a cabeça. Até agora, não acredito que estou aqui. Quando eu desci do banheiro, eu escorreguei os 2 pés para frente e tem um degrau alto. E eu bati, mas primeiro eu bati o braço. Por isso que não foi maior na cabeça. Então o incômodo estava muito grande aqui, assim, no ombro. Mas graças a Deus. E agora, e o braço? Estou bem. Estou bem. Passou a dor? Passou. Glória a Deus. Alô, amigos, eu estou voltando. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares, que amanhã está em Madureira. Alô, alô, Madureira, o nosso missionário R.R. Soares. Amanhã em Madureira, às 9 às 14 horas, no shopping tem tudo, o missionário em Madureira. Agora, aqui em São Paulo, amanhã, entenda bem, é um dia dedicado à família. Eu estarei em todas as reuniões, jejum da vitória, última quarta, tem batismo nas águas, o dia todo plantão pela sua família, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. É mudando a história da sua casa, mudando a história do seu lar. Veja comigo agora, pessoal, a oração de quarta-feira, por favor. Miséria, desemprego, dívidas, sai agora! Vamos, demônio, agora, em nome de Jesus, sai perturbação, sai opressão, vai embora, todo mal, toda opressão do inferno, sai. Sai frieza, rejeição, incompatibilidade, infidelidade, sai, 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 em nome de Jesus. Isso é poder de Deus que opera, poder de Deus que se manifesta. Então, venha estar conosco. Você diz, pastor Jaime, vai ser uma coisa ruim dentro da minha casa, vai ser uma coisa do diabo. Vem libertar a sua família. Você traz uma peça de roupa, coloca do seu lado. Ninguém vai sentar ali, é representando a sua família. Avenida São João, 791, na futura Times Square de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu orar por você, Pai. Eu oro por todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Alguém que está me passando mal, alguém que foi diagnosticado com uma lesão cardíaca, coronária, ventricular, tem que fazer uma cirurgia. Muda essa história agora. Muda a história dessa pessoa, da família, que está na bebida, que está nas drogas, trazendo trabalho para a família. Eu levanto a voz e digo todo mal nesta pessoa, na casa, fora, em nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe em Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós
e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.